Eu quero compartilhar uma palavra no capítulo 6, Deuteronômio, versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Queridos, nós temos aqui uma palavra falando da importância de conhecer os decretos, as ordenanças, as palavras do Senhor, a importância de conhecer. E nós temos trabalhado este ano sobre manter a chama acesa, deixar o fogo queimar. Nós temos trabalhado esse tema, a Conferência de Mulheres trabalhou esse tema, e o Senhor me trouxe algo no coração sobre nossos filhos, sobre a importância de manter a chama na geração que está vindo. E isso é responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais manter essa chama. Porque nós temos que discipular os nossos filhos. Porque nossos filhos são heranças do Senhor e devem ser criados para Deus de acordo com os mandamentos, as ordenanças, os ensinos da palavra do Senhor. Se você não discipular os seus filhos, a sua fé vai ser sepultada com você. O seu conhecimento do Senhor vai ser sepultado com você. Queridos, há alguns anos atrás, para um garoto ver pornografia, ele precisava ir até uma banca e ter dinheiro para comprar uma revista, alguma coisa. Fiz muito isso. E era assim. Hoje, nossos filhos têm acesso, sozinho, dentro do quarto, com apenas 8 anos, está tendo acesso à pornografia. Porque ele mesmo buscou, ou porque algum coleguinha acessou e mandou para ele. Há uma pesquisa que diz que crianças de 8 a 12 anos ficam no celular em média 5 horas e meia. Pensa nisso, 5 horas e meia no celular. A esquerda no Brasil tem a seu favor toda a imprensa. 80% dos jornalistas brasileiros, eles são declarados de esquerda. Os artistas, parte do judiciário, professores ateus, comunistas, adeptos de ideologia de gênero, fazendo doutrinação marxista. Queridos, eles estão tendo acesso aos nossos filhos, na escola, nas artes, aonde ele vai fazer algum curso, estão tendo acesso. E se eu e você não nos preocuparmos em ensinar-lhes o caminho e mostrar o Deus da Bíblia, o teu Deus, eles vão mostrar coisas que chamam a atenção deles. Então eu e você precisamos ter o objetivo de inculcar a fé e o conhecimento do Senhor neles.
Porque essa esquerda toda comprometida com as trevas estão empenhados em destruir a fé deles. Estão empenhados em ridicularizar da fé deles. Eu vi o testemunho de uma menina que antes de fazer o ensino médio, ela foi passar 1 ano para ter uma experiência numa comunidade, avivamentos, experimentando um avivamento incrível nos Estados Unidos, quando essa menina voltou e foi fazer o ensino médio, estava atrasado 1 ano, e ela virou motivo de chacota. E essa menina sofreu tanto, que ela acabou tendo alguns problemas. Foi preciso tirar ela daquela escola, depois de um longo tratamento, para ela conseguir enfrentar a gozação, enfrentar a bagunça que era com a vida dessa adolescente. Porque ela perdeu 1 ano na cabeça dos professores, na cabeça das pessoas, ela perdeu 1 ano. Não, ela ganhou 1 ano de experiência profunda com Deus. Eles estão prontos para destruir a fé dos nossos filhos, queridos. Então é importantíssimo que nós voltemos a colocar foco em como ensinar, como preparar nossos filhos para estar falando da sua fé na escola, no trabalho, onde quer que eles estejam. É importante que o pai seja o sacerdote da casa, orando por sua família, por seus filhos. Porque não adianta falarmos de uma chama acesa em nós, se não prepararmos os nossos filhos para continuar com essa chama. Nós vamos ver na palavra quantos exemplos bem-sucedidos, mas quantos exemplos mal-sucedidos. Como manter a chama acesa na próxima geração? Que tipo de ensino você tem passado para o teu filho? Que qualidade de ensino e de relacionamento você tem vivenciado com o teu filho? Tem trazido toda a sua família para o culto de celebração? Ou porque ele já tem 10 anos, ele pode decidir, não precisa vir? Ou porque ele tem 12 anos, ele já pode decidir, ele não precisa vir, se ele não quer? Queridos, enquanto ele estiver debaixo do seu teto, ele precisa cumprir ordens. Ele tem que ter horário para chegar sim. Ele tem que ter horário para receber pessoas em casa sim. Ele tem que fazer aquilo que você fala, isso não quero dentro da minha casa, não quero. Quando ele quiser na casa dele, montar a casa dele, aí lá ele pode fazer. Mas tudo isso não existe mais, queridos. É impressionante. É impressionante. Os filhos, se precisar vir obrigado para a igreja, vai vir obrigado. Eu sou gêmeo. E minha irmã, ela foi obrigada até os 18 anos na igreja. E minha mãe dizia, até os 18, querendo ou não querendo, tu vai comigo para o culto. Quando fizer 18, você faz a tua escolha. Mas até os 18 é do meu lado, na igreja. Hoje, crianças com 8, 9 anos não estão vindo porque não quer vir. E os pais deixam. Queridos, a igreja é lugar onde ele pode aprender, pode ouvir mais do Senhor. Queridos, é através do discipulado que nós formamos jovens visionários. Jacó discipulou seu filho José. E ele ensinou José a amar o Senhor, conforme está escrito aqui, acima de todas as coisas. E José se tornou um sonhador, um grande visionário. Foi através do discipulado com seu pai que ele aprendeu a servir ao Senhor, que ele aprendeu que precisava ter um estilo de vida santo. Por isso que José, queridos, enfrentou problemas dificílimos. Ele enfrentou injustiça, tentações, provações. Mas ele não mordeu a isca do diabo, porque ele estava preparado para viver uma vida santa. Como você está ensinando o teu filho sobre Jesus, sobre a tua fé, sobre a importância de ter uma vida santa, uma vida de comunhão e relacionamento com o Senhor? Deus usou José de uma forma linda para preservar a vida do mundo na época. Por causa da fome, preservou sua família, sua casa, além do Egito, todo mundo da época, porque ele se tornou um grande visionário, ele cria no poder de Deus, e ele pôde então, queridos, ensinar seus filhos a sonharem também.
a estar focado num relacionamento com o Senhor. Porque, queridos, o que atrai a bênção do Senhor não é unção, é obediência. A unção atrai olhares das pessoas. A unção te faz talvez importante para as pessoas. Para Deus não muda nada. O que muda o olhar de Deus para você é quando você decide viver uma vida de santidade, de obediência à palavra, de obediência aos fundamentos que estão na palavra. Proteja seus filhos, para que eles possam cumprir um propósito eterno de Deus. Quando Moisés nasceu, queridos, havia um decreto de morte sobre todo filho judeu. Era a ordem de Faraó do Egito, que todos os meninos deveriam ser mortos, mas um casal, Amrão e Joquebede, tomaram uma decisão de proteger seu filho e não entregá-lo à morte. Queridos, eles estavam indo contra uma sentença, que também significaria sentença de morte para eles, por causa da desobediência. Mas quando nós oramos e clamamos pela proteção dos nossos filhos, Deus entra em nosso favor. Deus trabalha em nosso favor. E é interessante, queridos, é muito interessante como Deus agiu, queridos. E é interessante que sempre que se aproxima tempos de Deus fazer algo sobrenatural, o diabo vem destruir a próxima geração. Jesus tinha um decreto de morte sobre ele quando criança. E ele precisou viver fora de Israel por 2 anos. Até que morresse aquele camarada que tinha feito esse decreto e mudasse aquele cenário de perigo. Queridos, nós estamos vivendo dias que Deus está levantando muitas crianças, muitos adolescentes, cheios de unção, cheios da presença de Deus. Porque nós estamos vivendo a véspera do grande avivamento, que vai anteceder a volta de Cristo. E uma forma de atingir nossas crianças, queridos, é destruí-las pelo ensino que elas têm que receber na escola, pelos professores que aonde elas estão indo, estão conhecendo. É impressionante. Mas Deus entrou naquela situação e fez com que a própria mãe ganhasse dinheiro para cuidar daquela criança. E ele cresceu dentro de Israel, recebendo, dentro do palácio de Faraó, recebendo toda a educação e todo o conhecimento que ele precisaria ter, de guerra, de geografia, do mundo da época. Ele cresceu recebendo todo esse tipo de ensino. Depois Deus leva ele para o deserto, para ele ser preparado, discipulado por Jetro. E então ele volta para cumprir a sua grande missão de vida. Queridos, é muito importante que nós ficamos atentos a isso, queridos. Como você está investindo no seu filho? Qual foi a última vez que você orou com ele? A última vez que você ministrou a ele alguma verdade bíblica? Contou alguma história bíblica para ele? Mostrou o fundamento dessa história? Mostrou a ação de Deus naquela situação? Como está o seu investimento na vida espiritual do seu filho? Eu vi um testemunho esses dias de um empresário, família toda dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, e esse camarada ficou muito rico, mas ele chega para o pastor e fala: pastor, me socorre, que eu estou perdendo a minha família. Essa semana peguei meu filho cheirando cocaína no quarto. Semana passada a minha esposa foi embora. Faz 10 dias que ela foi embora e eu não consigo falar com ela, ela não me atende. Fiquei com a criança de 10 anos em casa, 10 dias que ela não dorme. Levei no neuro, está tomando medicação para conseguir dormir. Onde ele errou, queridos? Por ter querido ganhar dinheiro? Não, com certeza não. Não tem pecado nenhum em querer ser próspero, em querer ganhar dinheiro, em às vezes deixar comprometer o tempo de qualidade com a esposa e com os filhos. E nós temos um monte de gente na Bíblia que errou nessa área. Você pega Davi estava tão fissurado para destruir todos os inimigos e para ter um monte de mulher que ele não tinha tempo para os filhos.
Ele tinha tempo para as mulheres e tempo para a guerra. Davi é o terceiro maior guerreador de todos os tempos que existe humanidade, para você ter uma ideia. Ele estava tão empenhado em conquistar terras, em dominar reinos, tão empenhado com a quantidade de mulher que tinha, que não teve tempo para ensinar seus filhos. Ganhou o mundo, perdeu os filhos. A Bíblia registra para servir de exemplo para nós. Você pega Samuel, o maior profeta que Israel teve, mas era profeta, era juiz, era sacerdote. Só ele que atendia todo o povo, não dividiu tarefa, não teve tempo para os filhos. Quando ele termina, a missão dele é tão lindo, queridos, tão lindo o que ele fala. Nunca peguei um boi de ninguém. Nunca ninguém pode dizer que eu pedi um favor, além do que me era devido. Ninguém nunca fez. E ele dá uma palavra incrível e todo Israel fala, não, verdade, nunca. E não está falando de um mandato de 4 anos que não roubou e não desviou nada. Não, está falando de uma vida inteira, porque ele começa a ser profeta ainda adolescente. E já na sua velhice, ele pôde dizer, nunca errei com Israel. Mas ele não poderia dizer a mesma coisa com a sua casa. Enquanto ele nunca errou, os seus filhos, que ele colocou para ser juiz no lugar dele, mal começou, já começou a subornar, já começou a ser comprado pelos ricos, já começou a fazer tudo errado. Queridos, o útero da monarquia em Israel nasceu dentro da casa de Samuel. Filhos não cuidados, não preparados para manter a chama acesa. Desde o início do ano nós estamos falando sobre isso. E essa semana o Senhor trouxe uma inquietação sobre falar da importância de investir nos nossos filhos, de preparar os nossos filhos. Queridos, é muito importante. É muito importante. Nós investimos de forma intencional e muito correta, porque o risco é enorme, queridos. Crie os seus filhos na igreja, no conhecimento do Senhor. Criamos 3 meninas. Nunca negociamos o culto, porque as amiguinhas vão para o shopping. Domingo, este horário é horário de culto. Ah, porque as amiguinhas têm um aniversário. Domingo é horário de culto. Erramos? Erramos. Quem não erra? Qual é o pai que não erra com os filhos? Não existe. Não existe pais que não erram com os filhos. Quando são criança ainda, acha que os pais não erram, né? Depois começa a crescer um pouco, vai percebendo que os pais não são tão perfeitos como imagina. Mas, queridos, criar os filhos envolvidos com amizades, com relacionamentos na igreja é extremamente importante. Samuel não se tornou o homem que se tornou porque apenas foi muito bem preparado pelo pai e mãe, mas porque ele cresceu dentro da casa do Senhor. Ele cresceu vendo os filhos de Eli errar e deixando cair no teu coração, eu não posso fazer assim. Porque embora Eli não soube ensinar seus filhos, Eli falava corretamente. Mas os filhos não fazem o que a gente fala. Eles fazem o que vê a gente fazendo. Eles copiam o que nós fazemos. Então, quando Samuel era ainda bem pequeno, queridos, ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, de ouvir o Senhor chamando, Samuel, Samuel. Ele correu lá para Eli, Eli, estou aqui, o Senhor me chamou? Não, não te chamei, volta a dormir, menino. Ele achou que o menino estava sonhando. Daqui a pouco, Samuel escuta de novo, Samuel, Samuel. E ele corre lá, Eli, você me chamou? E ele entendeu, Deus quer falar com ele. Se você ouvir de novo chamar, você fala, fala Senhor, que o teu servo ouve. Muito criança, começou a ter experiências incríveis com Deus. José e Maria criaram Jesus, levando-o a ter experiências com Deus, a conhecer a palavra, transmitir amor aos seus filhos, fé, conhecimento, experiências com Deus. Nós precisamos fazer. Crianças que crescem na igreja, há uma estatística que a média
do momento dessas crianças aceitarem Jesus, uma média é entre 8 e 11, 12 anos, se elas cresceram dentro da igreja. Se nesse período ela não conheceu Jesus, há riscos dela não ficar em Cristo e conhecer o mundo, antes de repente, realmente ter experiências com Deus. Conhecer as drogas, conhecer a bebida. Há uma estatística. Se elas cresceram dentro da igreja, entre 8 e 12 anos, elas vão fazer a opção por Cristo. Se isso não está acontecendo com teu filho, com a tua filha, busque no Senhor como você pode recuperar o tempo e ajudar seu filho, sua filha, seu neto, sua sobrinha. Porque quem não tem filhos, cuida do sobrinho, não é assim? Foi com Abraão, ele levou Ló. Tinha morrido o pai, ele foi junto, porque o avô estava junto também. Mas daí o avô morreu também no meio do caminho, e ele foi com Abraão. E pensa num menino ingrato. Tinha nada, órfão, tinha ninguém. Abraão deu tudo para ele. E como ele cresceu muito, teve muitos pastores, muitas ovelhas, muitos servos, cresceu muito. Os pastores começaram a brigar, Abraão falou, olha, talvez a gente precise se separar, né? Nossos pastores estão se desentendendo por espaço, para as ovelhas. Ele falou, não, tudo bem, é melhor mesmo. Eu quero aquela área lá. Já de cara pediu a melhor área. A melhor área. E Abraão falou, não, tudo bem. Sabe por quê, queridos? Porque quem espera a resposta do alto não precisa do melhor aqui. Só precisa do melhor ao que os olhos entendem quem não espera a resposta do céu. Quem espera em Deus, ele sabe que Deus pode mudar o que eu estou vendo. Ele pode alterar o que eu estou enxergando. Mas foi um menino ingrato. E como é que ele terminou? Sozinho, numa gruta, com 2 filhas, engravidou as 2 filhas e gerou 2 povos amaldiçoados. Fim deste homem. Tinha tudo para ser próspero como o tio, mas a ingratidão fez ele perder a bênção. Se separou, tio tentou ajudar, socorreu 1, 2 vezes, não foi suficiente. O governo de Sodoma é um tipo de Satanás. E ele deixou ser enredado e perdeu a bênção. Olha o fim desse camarada. Olha como terminou. Queridos, nós precisamos entender que o lugar para os nossos filhos crescer é na casa do Senhor. É importante nos empenharmos. É importante. Isso por si só é garantia que ele não se afasta de Deus? Lógico que não. Lógico que não. Eu falei da minha irmã, no dia que fizemos 18 anos, ela falou, igreja nunca mais. E nunca mais voltou para a igreja. Depois de muitos anos, o Senhor a trouxe. Porque ela ouviu a palavra. Ela conhecia o caminho. Não queria aquele caminho, mas conhecia. Mas a chance de ser criado na igreja e em casa ter bons exemplos de pai e mãe que se relaciona com Deus, que tem experiência com Deus, que compartilha da palavra, a chance é muito grande. Ensina os seus filhos a trabalhar desde cedo. Desde cedo. Davi, desde muito criança, já ajudava a cuidar das ovelhas do pai. Foi cuidando das ovelhas do pai que Davi teve grandes experiências com Deus na adolescência. Ele aprendeu a confiar no poder de Deus. Ele se tornou forte, corajoso. Quando adulto, por quê? Porque desde criança aprendeu, queridos. Eu não sei se você sabe, mas a esquerda no mundo tem ensinado que criança não pode trabalhar. Que criança não pode. A não ser com os pais, auxiliando os pais dos 14 aos 16. Só com 16 que pode trabalhar. Mentira do inferno. Todos que trabalharam desde criança nunca ficaram prejudicados com isso.
Eu trabalho desde que me conheço por gente. Com 6, 7 anos eu me lembro que já tinha tarefas. E escute, a maioria das crianças protegidas e que não experimenta a responsabilidade na adolescência, entra na juventude. Se papai e mamãe não pagar e obrigar a fazer uma boa faculdade, pode se perder. E mesmo pagando, porque às vezes faz a faculdade que o pai quer, que a mãe quer, não a que quer, e depois que termina a faculdade, chega e fala: pai, está aqui o teu diploma. Você não queria um diploma? Aqui, tó. Mas não é isso que eu quero para mim. Já ouvi quantos testemunhos assim? Coloque seu filho trabalhar. A psicologia ensina que desde os 2, 3 anos a criança já tem que ter tarefa. 2, 3 anos. Esparramou os brinquedos? Cata. Põe dentro da caixa. Com 4, 5 anos, aumenta as tarefinhas. 5, 6 anos, aumenta. Porque nessa idade eles querem ajudar. E a mãe não quer ajuda. Porque eles atrapalham mais do que ajuda. Varrendo, lavando louça. Mais atrapalha do que ajuda. Não, deixa ajudar. Ele está aprendendo, vai aprender assim. Porque, queridos, Davi, já falei, um homem que focou muito em conquistar, agradou a Deus. A Bíblia diz: homem segundo o coração de Deus. Espiritualmente falando, agradou o Senhor, mas não investiu nos filhos. Sabe por que Salomão ainda se salvou por um pouco de tempo? Porque tinha uma mãe que teve experiências profundas com Deus e sonhou com ele sendo o herdeiro do pai. Por quê? Porque queria um filho rei? Não, porque queria também um filho homem de Deus. E por um tempo ele foi bem. Sabe, queridos, é importante você colocar seu filho trabalhar. Dar funções para ele dentro de casa. Eu fico impressionado com as crianças de 16, 17 anos que mamãe coloca papá no prato. Eu fico de cara, faz o prato do sujeito. Vai sair do cuidado da mãe para o cuidado da esposa. Por quê? Ele vai buscar alguém que cuida dele tão bem quanto a esposa. Geralmente é assim. Querido, se você olhar muitos empresários bem-sucedidos no Brasil, cristão ou não, a maioria deles aprendeu desde criança. A maioria deles aprendeu desde criança. Eu gosto muito de ler biografias de pessoas bem-sucedidas, de missionários, cristão ou não, biografias de pessoas bem-sucedidas eu gosto de ler. E é impressionante, todos começaram a trabalhar, muito adolescente ainda, muito início de adolescência. Pense nisso. Nós estamos falando de alguns princípios importantes que ajudam no crescimento e no amadurecimento dos nossos filhos. Ensine seus filhos os princípios de Deus e eles serão jovens posicionados. Queridos, olha que lindo a história de Daniel e seus amigos, levados cativos para a Babilônia. Mas eles foram bem discipulados por seus pais, foram levados para o exílio na Babilônia, queridos. Mas eles tiveram coragem de ser diferentes, de viver de forma diferente. Eles eram firmes na sua fé, firmes no seu estilo de vida, firme no seu estilo de santidade. E no período da faculdade lá no Egito, lá na Babilônia, eles não se contaminaram. Não se contaminaram. As pesquisas dizem que 70% dos jovens evangélicos, quando entram na faculdade, se desviam. Isso é pesquisa. Do número, 70% dos jovens evangélicos, quando entram na faculdade, se desviam. Por quê, queridos? Porque faltou alicerce, porque faltou experiências profundas com Deus, porque faltou tempo de qualidade dos pais, porque faltou acompanhamento nos dias difíceis, porque faltou acompanhamento quando começaram a vender as primeiras mentiras. A Sara já estava casada quando começou a fazer psicologia. E ela me ligava: pai, um professor falou isso e isso, faz todo sentido, pai. Eu falei: faz todo sentido. Mas se a Bíblia diz algo contrário, nós ficamos com a Bíblia. Mas pai, olha pai, mas pai. Graças a Deus, ela me trouxe momentos.
e a gente pôde conversar. Porque é impressionante como ela foi tentada a abraçar o que o mundo diz que é certo, que é errado. Um dos questionamentos que ela trouxe, fala: pai, homossexuais vai para o céu? Eu falei: tem homossexual que vai e tem homossexual que não vai. Ela: como assim? Eu falei: o homossexual que apenas luta com desejos homossexuais, mas não pratica, ele apenas está sendo tentado. Se ele não pratica, ele só tem uma luta interior. E se ele busca o Senhor e busca uma vida de santidade, nunca vai praticar, por mais que lute com desejos errados. Agora, todo o que vive na prática vai queimar no fogo, porque não tem respaldo na palavra. Não tem. E ela: pai, mas eles são tão bonzinhos, são melhores do que os outros camaradas, são muito humanos, são muito joia. E é verdade, são mesmo. Mas a qualidade dele para relacionar e ser seu amigo não os desqualifica, espiritualmente falando, se estão na prática. Mas pode ser meu amigo? Lógico que pode, deve, porque ele pode ver o teu exemplo e querer conhecer o teu Deus. Eu nunca deixei de ter amigos porque era homossexual. Não tem porquê. Se é gente decente, em todos os outros sentidos da palavra, são amigos, são leais, são legais, qual o problema? Mas se a Bíblia diz que a prática é pecado, é pecado. Queridos, eu já falei aqui, a Elô fazendo o cursinho para ter uma nota boa no Enem. Um professor de biologia começou a confrontar os cristãos na sala. Vocês já ouviram, eu já testemunhei aqui, acho que umas 2 vezes. E ela chegava chorando em casa: pai, eu não aceito que ele fala de Jesus desse jeito. O seu Jesusinho ensina diferente disso. Porque a biologia, porque a ciência, e toda a aula ele tinha que falar. E ela vinha muito brava. Fala: pai, tem um monte de crente na sala, ninguém fala nada. Eu falei: Bia, você não falou? Não, porque eu estou com medo. Eu falei: filha, vamos jejuar? Uma semana, vamos jejuar e orar, e Deus vai te dar autoridade para botar esse professor no lugar dele? E nós fizemos isso. Queridos, e chegou o dia, quando ele falou do Jesusinho, e quem conhece a Ilô quando ela está brava, o Rodrigão conhece, de brincar muito ali, né? Sabe quando ela está inflamada de brava, né, Rodrigão? Ela levantou, apontou o dedo e falou: você fica falando de Jesus porque você não conhece o meu Jesus. E você não é pago para falar nem bem nem mal de Jesus. Você é pago para ensinar biologia e não confrontar a crença de ninguém. E falou, e falou. Sabe o que ela fez? Juntou o material, saiu da sala, foi embora. Ficou sem autoridade para falar nada porque estava errado. Amém? Estava errado. Ele não é pago para confrontar a fé de ninguém. Ele é pago para ensinar biologia. Aí todo mundo achou maravilhoso. Uau, que bom que você teve coragem. Aí a coordenadora falou assim: ele já falou comigo e foi falar com o diretor. E ela voltou, né? Maravilhada com a experiência, mas como é que eu vou falar com o diretor? Não espere o diretor chamar. Vai você falar por que você fez isso. Diz para o diretor o que aconteceu, não espere ele chamar. A coordenadora falou assim: que bom que você teve de coragem de falar. Porque todo mundo vem falar para mim, mas ninguém tem coragem de falar com ele ou levar para a direção. Queridos, Deus nos honra quando a gente tem coragem de honrar o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Não deu nada para ela, porque todo mundo achou que ele ia pegar alguma suspensão, alguma advertência. Esse professor voltou da aula e se limitou a falar de biologia depois dessa experiência. Porque ele era pago para ensinar biologia. Queridos, ensine seus filhos os princípios e eles serão jovens posicionados. Por que 70% estão se desviando quando chega para a faculdade? Porque são confrontados com mentiras do mundo, com mentiras da ciência, que são teorias, nada comprovado, e acreditam nessas teorias, e eles não sabem defender a fé que abraçou, porque não teve experiências profundas com Deus. Pai, mãe, fale de uma experiência profunda do seu filho com Deus. Daniel e seus 3 amigos foram firmes. Porque eles conseguiram ser firmes? Porque eles conseguiram ter um estilo de santidade que agrada ao Senhor. E quando você agrada ao Senhor, quem te protege é o Senhor. É Ele que protege.
É Ele que derrama graça e derrama sabedoria e nos protege. Só é possível mudar essa estatística, querido, com pais discipulando os seus filhos, investindo em relacionamento. Fui dar aula em Luanda semana passada. O filho do pastor Edson tem 3 aninhos. E ele me contando as histórias das vacas gordas, das vacas magras. E ele contando as histórias de Davi, que Davi era um guerreiro, e Davi matou Golias, e ele querendo me contar histórias. Gente, ele me contou 4 ou 5 histórias, em pouco tempinho que eu tive com ele, contando histórias da Bíblia. Queridos, o herói do teu filho precisa ser heróis bíblicos. O herói dos teus filhos precisa ser aqueles que a Bíblia coloca como herói da fé, aqueles que venceram, aqueles que conquistaram, que agradaram ao Senhor. É muito importante, queridos, muito importante. A Mirth está fazendo um trabalho muito, muito joia com o Zaqueu e a Natália, né? Com os pré-adolescentes. Se o teu filho não está participando, traz ele para participar. Eles estão lendo Bíblia juntos, acordando 4:30 da manhã para orar juntos, várias vezes, lendo Bíblia para vir aqui para saber responder algumas perguntas. Isso tudo vai gerando conhecimento. Forme seus filhos para exercer função no governo. Prepara seu filho para ser um vereador, um prefeito, um governador, presidente, ser um juiz, ser um empresário, ser um médico. Prepara para ser um homem importante na sociedade. Está corretíssimo, não tem nada de errado nisso. Mas é importante que ele seja preparado também para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, para saber defender sua fé e decidir por uma vida de santidade. Mordecai criou uma prima, órfã, Esther, e fez dela uma moça firme, corajosa, determinada a assumir uma posição de liderança no governo. Então, quando houve um concurso para escolher uma mulher, ela estava preparada para concorrer e foi escolhida para fazer parte. Queridos, ela se tornou rainha de um império que tinha domínio sobre 122 nações. Terceiro maior reinado de todos os tempos. Sabe, queridos, na hora que precisou, ela se posicionou. Ela escolheu correr riscos de morte, mas fazer o que era certo fazer. Porque ela foi preparada, queridos, para amar a Deus acima de todas as coisas. Ela foi preparada para defender a sua fé, o Deus que ela conhecia e cria. Então, quando houve um decreto para acabar com o povo judeu, o rei não podia voltar atrás e desfazer o seu decreto, mas ele faz um novo decreto. Todo judeu está autorizado a guerrear por sua vida, a lutar por sua vida. E sabe o que acontece? Deus entra na causa quando se faz por amor a Ele. E Israel foi preservado, venceu aquela batalha. Porque uma jovem, numa posição de autoridade, estava preparada para defender a sua fé. Manter a chama na próxima geração. Discipule seus filhos para serem profetas. Em um período em que a nação de Israel estava mergulhada na mais terrível escuridão espiritual, praticando idolatria, adorando a Baal, Deus da chuva, Deus da fertilidade, um casal de um vilarejo pequeno tinha no coração algo diferente do que estava vendo.
E quando nasce o seu filho, coloca o nome do filho. Só o Senhor é Deus. Elias, só o Senhor é Deus. E Elias cresceu, sendo preparado para ser um profeta que podia mudar aquela realidade política, econômica e espiritual que Israel estava enfrentando. E ainda muito jovem, ele enfrenta o Deus Baal, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, dizendo, de acordo com a minha palavra, não haverá chuva em Israel até que eu ore. E aí a galerinha que servia o Deus da chuva, ai, que jovem desorientado, que jovem besta, que fanático bobo. E fizeram 1000 retaliações e nada de chuva. Fizeram 1000 rituais e nada de chuva. Sacrificaram e nada de chuva. 3 anos e meio não teve chuva. Até que Elias os convoca para o último embate. Por quê? Porque um jovem foi discipulado pelos pais para ser um profeta, um homem de Deus. E colocaram no seu filho, em dias completamente diferente do normal, colocaram o nome no seu filho, só o Senhor é Deus. Sabe, queridos, quando os pais não se preocupam em compartilhar com os filhos, pode ter uma geração perdida aí pela frente. Filhos de Samuel se perderam, filhos de Davi se perderam, filhos de Eli se perderam. Ezequias, gente, olha que absurdo Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos, com 39 anos, Deus chega para ele está com uma doença, Deus chega e fala, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. 39 anos. E queridos, desde que ele assumiu, ele fez uma restauração linda em Israel. Trabalhou de uma forma linda, restaurando o altar, restaurando todas as coisas. 14 anos reinando, ele tinha feito uma restauração quase que completa. E ele chora e fala, Deus, eu tenho feito segundo o teu coração, eu tenho sido perfeito diante do que o Senhor já me falou e pediu, fiz todas as restaurações que o Senhor quis, por favor, Senhor, muda a minha sorte. E ele chora, e antes que Isaías tivesse atravessado a cidade, ele volta, porque Deus fala, volta, eu ouvi o choro dele, vou dar mais 15 anos de vida para ele. E ele recebe mais 15 anos de vida. E sabe o que ele faz? Não conserta a sua casa, não põe a casa em ordem. E depois de 3 anos que ele experimenta o milagre de viver, sabe quem nasce? O maior endemoniado que já liderou Israel, Manassés. Depois de 3 anos que ele é curado. Entende por que Deus estava querendo tirar ele antes? Depois de 3 anos que ele é curado, ele não põe a casa dele em ordem, ele não cuida dos filhos. Nasce Manassés, depois de 3 anos. Ele morre, Deus 15 anos, ele morre, com 54 anos. Manassés com 12, começa a reinar. Manassés se tornou feiticeiro. Manassés fez culto e altares dentro de Israel para todas as hostes celestiais. Todas, céu, lua, estrela A, estrela B, estrela C, para tudo quanto é demônio. Foi o homem mais endemoniado que existiu. A Bíblia diz que antes dele não teve ninguém tão pior, nem depois dele. E ele reinou sobre Judá por 55 anos. 55 anos, promovendo desgraça, promovendo tragédia. A Bíblia diz em Jeremias, depois de muitos anos, Deus ainda estava castigando Israel por toda a desgraça que Manassés levantou. Por quê? Porque seu pai não colocou a casa em ordem. Você já pensou sobre isso? Que coisa horrível. Sabe, queridos, Deus trouxe de muitas formas a palavra.
Há uma infalível promessa de Deus para os nossos dias, declarando que mediante um derramamento do Espírito Santo, queridos, nossos filhos vão ter visões, vão profetizar, nossos filhos vão ministrar. Não sei se daqui 5 anos ou daqui 10. Daqui 10 anos, teu filho terá que idade? Você que está aqui me ouvindo, daqui 10 anos, você terá que idade? Não sei se temos 10 anos ainda, mas discipule seus filhos no poder e na autoridade do Espírito Santo. Profetize sobre eles, que serão profetas, que vão anunciar com fé, com coragem, com ousadia, com paixão, com persistência a palavra do Senhor. Profetiza que serão homens bem-sucedidos. Profetiza que serão juízes, governadores, prefeitos. Profetiza que serão doutores. Profetize em todas as áreas. Mas não deixe de profetizar que serão homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da unção do Senhor, e que vão fazer diferença. Pense nisso. Ruth, você me faz um favor? Fala com a Mirtes para liberar as crianças. As crianças vão vir e é para elas virem direto para o altar, direto aqui para frente. Igreja, fica em pé. Sabe, queridos, se a palavra do Senhor vem para você hoje, põe sua casa em ordem. O que está faltando entrar em ordem na sua casa? Se a palavra do Senhor para você hoje é, põe sua casa em ordem, o que está faltando para você colocar sua casa em ordem? Uma vez, um camarada falou: pastor, fala sobre as mulheres com roupa curta na igreja. Eu falo com a minha esposa, mas não adianta. O pastor falou: se ela não escuta você, você acha que ela vai ouvir o pastor? Colocar a casa em ordem, queridos, é também a esposa, quando for sair de casa, perguntar para o marido: estou decente? Não estou vestido de forma provocativa? Não estou mostrando o peito demais? Não está realçando a bunda demais? Não estou com uma calça vestido a vácuo? Porque tem umas calças vestidas a vácuo, que misericórdia. Queridos, quando a Bíblia diz, coloca a sua vida em ordem, não é só em relação a pais e filhos, é dentro do casamento. Casais vendo pornografia, coloque sua vida em ordem. Casais vendo muito lixo na internet juntos, põe sua vida em ordem. É palavra de Deus para mim e para você. Se nós não colocarmos nossa vida em ordem, nossos filhos vão pagar o preço. Vão pagar o preço. Se nós não decidirmos e não sermos firmes em colocar a nossa vida em ordem. Pense nisso. Eu gostaria que você, pai, você, mãe, assumisse um compromisso de discipular seu filho, para que ele seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele pode ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre. Então, em qualquer fase da vida, é momento dele ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estamos vivendo dias em que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se você está com dificuldade no relacionamento para ensinar teu filho, hoje é um dia para Deus restaurar isso, amém? Porque Ele é o restaurador, e Ele está aqui, e quando eu quero e Deus quer, as coisas acontecem. É muito importante que eu e você decida levar nossos filhos no caminho do Senhor, ensinar pelo exemplo. Será que você pode falar para o teu filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Será?